Ibrahim Raisi era a segunda pessoa mais poderosa na estrutura política da República Islâmica do Irã, abaixo apenas do líder supremo do país. Aos 63 anos, Ibrahim Raisi era líder religioso xiita, considerado da ala mais linha dura do Irã. Ele foi eleito em primeiro turno em junho de 2021, numa votação marcada por uma abstenção recorde e sem um rival de peso. Raisi se apresentava como defensor das classes menos favorecidas e da luta contra a corrupção. Ele também apoiava o programa nuclear do país e a influência do Irã sobre grupos terroristas como Hamas. Em 2022, no governo dele, o Irã foi sacudido por protestos de mulheres contra a morte da jovem Mahsa Amini, supostamente espancada em uma delegacia por não usar o véu da forma correta. Os protestos foram punidos com rigor. Mesmo assim, o político saiu fortalecido das legislativas de março, as primeiras eleições a nível nacional desde os protestos. Nos últimos meses, Raisi havia se posicionado como um adversário firme de Israel, apoiando o Hamas desde 7 de outubro, quando começou o conflito na faixa de Gaza. Ele estava na lista americana de líderes iranianos sancionados por cumplicidade em violações graves dos direitos humanos, acusações que as autoridades de Teherã negam. O governo iraniano afirmou nesta segunda-feira que a morte de Raisi não vai provocar nenhuma perturbação na administração do país. A Constituição iraniana determina que o vice-presidente assuma a posição. Mohammad Mokber deve comandar o país até a realização de novas eleições em um prazo de 50 dias. E a morte do presidente pode aumentar e muito a tensão no Oriente Médio, porque nós sabemos que o Irã é um dos principais países ali nesse conflito, tem um dos exércitos mais fortes do planeta. E o presidente que morreu, ele era considerado conservador, mas existe o risco, isso segundo especialistas, de que um novo líder ainda mais radical assuma o poder e isso pode influenciar no conflito que nós estamos acompanhando desde o fim do ano. Por isso, nós convidamos o Renato Costa, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, vai explicar para a gente os impactos dessa morte. Professor, pode ser que isso afete diretamente no conflito? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Você diz no conflito ali em Gaza? Isso, do Oriente, exatamente. Eu acredito que sim, até porque hoje nós tivemos também o Tribunal Penal Internacional apontou, né, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como um criminoso, né? Então isso gerou um certo desconforto para a comunidade internacional, porque como que todos viram, né, esse genocídio acontecer, inclusive agora penalizando o primeiro-ministro, e nada foi feito. E a gente sabe que o Irã, desde o início, ele apoia a causa palestina acima de tudo e é contrário a esse genocídio que está acontecendo, né? Então, me parece que, nesse momento, o primeiro-ministro israelense ele vai tentar, de alguma forma, né, isso ainda são conjecturas, né, vai tentar, de alguma forma, fazer com que o Irã se transforme num problema para o sistema internacional e tire esse foco da condenação que ele sofreu, né? Agora, isso vai depender, evidentemente, dos desdobramentos, de como vão acontecer as eleições no Irã, que normalmente elas sofrem uma certa pressão internacional, né, Pedro? Porque existe um interesse do Ocidente, de partes do Estado de Israel, dos Estados Unidos, de que a República Islâmica do Islã ela deixe de se constituir como tal. Então, a gente tem visto nas últimas eleições uma tentativa de influir no resultado. Em contrapartida, que vocês apresentaram na matéria, também é fato, o governo tenta revidar e isso gera um conflito interno, né? Então, muitas vezes, questões e problemas alheios à própria política interna acabam sendo fomentadas por potências fora do Irã, no intuito de terem algum benefício, de terem algum retorno, né? Então, eu acho que essa questão que você traz, ela
pode se transformar num grande problema, né? Até porque o genocídio em Gaza agora não há quem negue isso, né? E o Irã sempre foi um país que condenou o que estava acontecendo em Gaza e também na Cisjordânia. E, professor, eu estava vendo, né, o Irã é um dos países que reprime e muito manifestantes, né? Tanto teve o caso da Mahsa Amini, eu estava vendo um número, 500 manifestantes foram mortos pelas forças de segurança do próprio país. Com um novo presidente, pode ser que essa nação fique ainda mais extrema, porque corre o risco de setores mais agressivos assumirem o poder por lá, professor? Eu acho pouco provável, Pedro, porque, na verdade, é muito difícil hoje um presidente que não esteja alinhado ao Ayatollah Khamenei ser eleito, né? A gente tem uma estrutura, um sistema no Irã que, apesar de todos poderem se candidatar, existe o Conselho dos Guardiães que aprova, né, os candidatos. E nessa estrutura, eles já praticamente retiram os candidatos que são mais progressistas, né? Isso a gente viu em 2009, numa eleição muito tensa, no segundo turno da eleição do ex-presidente Ahmadinejad, que até surge o Movimento Verde, que era um movimento muito forte, tentando eleger a oposição. Não conseguiu. Depois de Ahmadinejad, nós tivemos 2 outros presidentes, o Rouhani e agora o Raisi, e todos eles, em linhas gerais, eles são muito alinhados ao que o governo pensa, né? A forma com que o líder supremo pensa. Então, eu não vejo que a eleição de um próximo presidente possa gerar mais problemas, né? Eu acho que o Irã ele vive um problema econômico grave devido às sanções, né? Então, a população houve um empobrecimento muito grande, né? Uma desvalorização da moeda iraniana. E nesse sentido, até o Raisi, até na matéria de vocês apontaram um aspecto importante, que quando ele foi eleito, ele focou nas camadas sociais mais pobres, ele tentou criar algumas estruturas de governo para subsidiar essas pessoas, né? Mas é muito difícil, né? As sanções são muito pesadas, o Irã praticamente ele vive do commodity, que é o petróleo, e o petróleo tem sanções, que não pode ser vendido a todos os países, né? Então, o maior problema, talvez eu veja, o tensionamento nas eleições. Então, se houver algum incentivo, algum outro país, como Israel ou os Estados Unidos, tentarem fazer com que o processo eleitoral ele seja mais tenso, tumultuado, que é o que aconteceu. Aí sim, a gente vê que o governo iraniano ele responde de uma forma bastante dura mesmo, né? Então, as pessoas que tentam questionar ou mesmo que tentam deslegitimar a vitória do presidente, eles são tratados com bastante severidade. E só para contextualizar, professor, o Irã tem um papel fundamental no conflito e principalmente na gestão geopolítica ali do Oriente Médio, né? Inclusive tem um dos principais exércitos, é isso mesmo, né? Sim, o Irã, na verdade, ele herda até uma grande parte das forças militares após 1979, né, que é quando aconteceu a Revolução Iraniana, e o Shah, que era o presidente, né, o Shah era o rei, melhor dizendo, era o rei do Irã, ele tinha uma relação muito próxima com o Irã, então ele investiu muito nas forças militares iranianas. Evidente que depois de de ter acontecido a Revolução Iraniana, houve um afastamento, um rompimento de relações com o Irã, só que o Irã ele mantém esse poder, né? E ele tem um poder militar, desenvolve uma tecnologia nuclear e tem relações muito próximas com 2 outros atores muito fortes na região, né? Que é a China e a Rússia, que de alguma forma também se opõem ao Ocidente, né? Então, em certa medida, o que o Irã faz ali no Oriente Médio é a mesma coisa que os Estados Unidos sempre fizeram, é tentar ampliar a sua zona de influência na região, só que o Irã, hoje, ele tem uma zona de influência bastante forte, tanto junto ao Hezbollah no Líbano, na Síria, no Iraque, no Iêmen, né? E tem uma relação que foi restabelecida com a Arábia Saudita, que era uma antagonista
do Irã naquela região, né? Então, nesse sentido, o Irã, de fato, é uma grande potência, só que é importante também salientar, Pedro, que o Irã nunca iniciou uma guerra, né? Então, desde 1979, que aconteceu a Revolução Islâmica, que o país vive sob sanções pesadíssimas, que a população sofre não só uma propaganda com relação ao governo iraniano, mas, de certa forma, né, o país ele é praticamente banido da estrutura do sistema internacional. Só que não é um país que tenha iniciado nenhuma guerra ali na região do Oriente Médio nem em outro lugar. Só que por uma questão de conveniência, de interesses de atores, tanto do Ocidente como até o próprio Estado de Israel, é criada uma forma de perceber o Irã como um risco. Então, se a gente estiver falando de influência externa, aliás, influência na região, a mesma influência que o Irã ele tem na região, os Estados Unidos sempre fizeram, e antes dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que também tentou exercer uma forma de influência ali no local, né? Então, não acho que o Irã, devido à sua capacidade militar, ele vá buscar o início de uma guerra. Isso parece-me um pouco fora de qualquer expectativa, né? Agora, mesmo esses ataques que foram mencionados que o Irã fez contra o Estado de Israel, isso foi uma resposta aos ataques que o Estado de Israel fizeram na embaixada iraniana na Síria, né, em que efetivamente morreram diversas pessoas ali, iranianas, e aí houve um revide. Mas até então o Irã sempre foi um ator que revidou os tipos de ataque, nunca partiu para um ataque contra qualquer outro Estado. É isso, professor. Temos que ficar de olho porque esse conflito impactou o mundo inteiro e com essa mudança é importante a gente sempre acompanhar. Obrigado pela entrevista, trouxe mais luz em relação a esse conflito e também a importância do Irã. Muito obrigado, viu?